Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Para falar agora sobre Alexandro, com mais informações exclusivas a respeito do futuro do lateral esquerdo. Venho falando há dias para vocês que a prioridade dele era ficar no Brasil, enquanto vários setoristas do São Paulo afirmavam que ele queria continuar na Europa. Vou até trazer mais detalhes em cima dessa notícia. Se fosse para jogar na Europa, o Alexandro já estaria regularizado e jogando por lá. Foram várias as propostas que ele recebeu. As primeiras do Galatasaray e do Antalyaspor, que é o time do Alex lá na Turquia. Ele disse não para as duas. Depois, Fiorentina, Lazio e Roma quiseram abrir negociação. Por respeito à Juventus, onde ele jogou por 9 temporadas, o lateral esquerdo disse não para todos. Mais recentemente, o Sevilha e a Real Sociedad sondaram o atleta. E o Alexandro disse o mesmo, que já havia falado para os outros clubes, pretende jogar no futebol brasileiro. Está desde 2011 fora, quando ele troca o Santos pelo Porto e chegou a hora de voltar ao Brasil. A prioridade máxima do Alexandro era atuar pelo São Paulo. Tanto que ele comprou recentemente 2 apartamentos num bairro nobre de São Paulo, um para que ele more com a esposa e os filhos e outro para os familiares mais próximos que residem em Catanduva, no interior de São Paulo. Mas as negociações com o tricolor seguem bastante enroladas. Há uma diferença financeira importante. Diante disso, Botafogo e Flamengo são duas possibilidades reais. O Flamengo tem conversas já há alguns dias, negociação por um contrato de 2 anos prorrogável por um terceiro, se ele bater as metas alcançadas. Davi Luiz, Felipe Luiz e Tite são os responsáveis, ou são aqueles que mais querem a contratação do Alexandro. Já o Botafogo, nos últimos dias, afirmou que o Botafogo cobre qualquer oferta de clube brasileiro. Essa novela parece bem perto do fim. O Alexandro quer se resolver antes do fechamento da janela, que se encerra no Brasil em 2 de setembro. A janela na Europa termina em 1º de setembro. Com informações exclusivas sobre atletas das categorias de base do São Paulo. Nessa sexta-feira, durante a live, me perguntaram se 2 atletas, o Enzo Boyer e também o Mike, podem deixar o tricolor. Eles estão em fase final de contrato. Conversei com uma pessoa das categorias de base do São Paulo e trago algumas atualizações importantes. O Boyer, que tem 8 jogos com 4 gols e 4 assistências, está de fato de saída do São Paulo. Os dirigentes da base entendem que ele vai ter muita dificuldade em se firmar como um atleta do time principal, tanto que na própria categoria de base, no time sub-20, hoje o Ferreira já tem tido mais espaço e mais moral do que ele. Então a tendência é que o São Paulo não ofereça a renovação de contrato e o Bauer vá buscar um novo clube. A respeito do Mike, lateral direito, 19 anos de idade, o contrato dele se encerra no fim da temporada. O São Paulo analisa e deve oferecer um novo contrato de prorrogação com esse lateral direito. Hoje, quem tem mais moral na base para essa função é o Igor Felisberto, mas é um menino que ainda precisa ser lapidado, tem menos capacidade física, até por isso o Mike tem jogado com mais frequência. Então, para não correr o risco de ver o Mike despontar em outro clube, o tricolor vai oferecer uma renovação de contrato e imagina que essa extensão não deva ser um problema. De qualquer forma, já dá para antecipar que o Enzo Boyer vive seus últimos dias com a camisa do tricolor, jogador que tem bons números, passagem grande pela categoria de base, mas vai buscar espaço em outro clube. Para falar agora sobre o São Paulo, que tomou uma decisão importante a respeito da contratação de Thiago Mendes. Uma das novelas mais antigas que envolviam o tricolor chegou ao fim. O São Paulo desistiu de esperar por uma resposta do Al Rayyan, time do Catar que detém os direitos econômicos do atleta. Antes de gravar o vídeo, um dirigente do São Paulo me confirmou que foram 2 propostas feitas pelo São Paulo. A melhor delas com algo na casa dos 2 milhões de euros. Mas o Al Rayyan insistia nos 6 milhões de euros, quase 36 milhões de reais. Não há nenhuma lógica, de acordo com o São Paulo, no investimento desse tamanho por um atleta de 32 anos de idade que em 10 meses fica livre do contrato. O que o São Paulo faz? Espera até janeiro para assinar um pré-contrato e contar com o Thiago Mendes de graça a partir de julho do ano que vem. Antes de se reapresentar ao Al Rayyan, algumas semanas atrás, o atleta chegou a visitar o CT do São Paulo, conversou longamente com o Zubeldia e estava super interessado em fechar com o São Paulo. Não será por agora. Paulo, aquele clima mesmo de Libertadores, não teve o susto, o Nacional agora vai apertar aqui, essa bola aqui, ok, mas eu acho que assim, passou com tranquilidade. Olha que festa que fizeram, é tudo que o São Paulino queria, porque agora só vem coisa grande pela frente. O ataque funcionou, não foi tão posicional dessa vez para dar uma confundida, todo mundo mexendo, o Caleri saiu no mais da área, inclusive ele participa do gol do Bobadilla saindo da área. Foi
deu tudo certo. Rato bem, Lucas, Caleri, esse quarteto aí que jogou, né? O Rato jogando bem na frente. Né? Olha lá, ó o gol do Bobadilha. O Caleri que passa para ele, né? Que tá saindo ali quase que na esquerda. O Fábio chamou a atenção na abertura do programa, né? Gol de canhota de um destro, assim, a estrela também, né? A noite que funciona. Não, e muito mérito dele, né? Por ter essa iniciativa de chegar mais à frente, porque o meio-campo do Nacional quase marcava individual os jogadores do São Paulo, né? Então já estava dando um pouco mais de trabalho para criar situações de gol. E por uma iniciativa dele, o Alan Franco, que tem uma saída de bola muito boa, também acha esse passe no Caleri, né? Que faz o pivô, que é uma das principais características que ele tem. E o Bobadilha foi muito feliz nesse chute de esquerda, que eu acho que depois daí que facilitou muito mais o trabalho de São Paulo, né? Porque o Nacional realmente foi aparecer, sair, né? Foi aparecer no jogo mais da metade para o fim, pro final do jogo, que criou algumas situações, de repente assustou um pouquinho mais até do que devia, mas o São Paulo já com um jogo bem tranquilo, definido os 2-0. E a gente viu antes ali, Fábio, o chute do Lucas bem centralizado, né? Então os caras se mexeram muito. Ah, não, ele vai jogar só aberto aqui. Não é bem assim, não. Eles se movimentaram muito. E o São Paulo, assim, né? É um ano que pode ser realmente espetacular. Tem só atleta, uma feiura. Foram 60 e tantas... Foi o outro momento de jogo paralisado. Cadeiras arrancadas, 20 e tantos... torcedores presos. Agora o São Paulo vai jogar o brasileiro, não precisa muito mais, hein? Porque a chance de título é muito pequena, eu acho, no brasileiro. E tem duas pedreiras, mais duas chances. São Paulo é grande, tem Botafogo do lado e Atlético Mineiro no outro, nas duas Copas. Botafogo e Atlético Mineiro. No Campeonato Brasileiro, eu acho que vai jogar pro gasto, hein? Que eu acho que não pode se dar o luxo de sair da zona de classificação a Libertadores, né? Esse é o grande problema, tem uma vaga aí que pode vir pelo torneio, mas... Joga, próximo. Mas e aí? Mas e se não for, entendeu? Se chega na final e perde, largou o brasileiro. Mas só antes da gente fazer essa projeção, você tocou num ponto, Mauro, que o Pascoal tinha falado ontem também, que era o Lucas, né? Te agradou, Pascoal, mais ontem? Você chegou a ver o Lucas da maneira como você gosta ou ainda dá pra jogar mais por dentro? Como é que ficou a tua percepção? Eu acho que esse corredor central pro Lucas, ele é especial e diferente, porque o Lucas é um cara que pega a bola, ele não é um meia armador, né? Não. Ele é um meia atacante, né? A gente sempre explica isso. No meia armador é que pega a bola, pisa na bola, levanta a cabeça e encontra com Ganso, né? Paulo Henrique Ganso, Rafael Veiga. São jogadores muito distintos. É difícil você encontrar. Esse menino Garro que joga no Corinthians, ele tem essa capacidade, mas ele gosta de jogar mais perto da área, porque ele tem um bom chute, ele finaliza bastante. Então, é só para exemplificar. Ele não. O Lucas pega a bola, o que ele gosta de fazer? Correr em cima do adversário. Porque se ele passar pelo primeiro, ele vai abrir um clarão. Qual é o clarão? O zagueiro tem que vir correndo atrás dele. Quando o zagueiro vem, aí ele consegue dar um tapa do lado, vai ter mais velocidade, ele já está em progressão e ele sai para fazer a jogada. Ou bate no gol, como ele bateu essa bola que o goleiro fez uma linda defesa de fora da área. Eu gosto do Lucas nessa posição. Mas é só o meu gosto, hein, gente? O Zubeldia pode jogar com ele pelos lados do campo, mas é só o meu gosto. O grande problema do Lucas é que, onde eu gosto dele, é a posição do Luciano, né? Que é um cara decisivo também, que faz muito gol, entrega muito pro São Paulo e não pode sair. E o Lucas consegue fazer, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Ontem ele jogou do lado esquerdo pro Wellington Rato jogar do lado direito, mas isso, ele não pode. Ele não pode começar o jogo e terminar do lado. Ele pode ter essa liberdade para flutuar, porque é um jogador muito diferente para você perder muito tempo aberto do lado do campo, né? E fora o desgaste que ele tem jogando pelo lado, né? Então é um cara que ele vai ter que ter essa rotatividade no campo, mudar às vezes de posição com o Luciano, que sofre. O Luciano sofre um pouquinho mais fazendo a lateral do campo, né? Mas aos poucos ele vai se encontrando ali. Eu também gosto dele muito por dentro, mas é interessante ele vindo de fora para dentro. O Luciano, você agrega. E para o torcedor do São Paulo entender, não é que o São Paulo vai abandonar o Campeonato Brasileiro. Fortaleza vencendo, o São Paulo vai estar 10 pontos de diferença, com o mesmo número de jogos, 23. É que não vai acontecer isso porque o São Paulo vai fazer o 24º e tal, né? A gente vai caminhar até o final. Quem foi o campeão do primeiro turno? Vocês já sabem, não?
Não. Flamengo ou Botafogo? Ainda tem jogo do primeiro turno pra eu não sabe. Não dá pra responder. É horrível essa história de não ter os mesmos números de jogos. Tá? Até hoje não sabemos, já estamos na 24ª rodada. É campeão moral, né? Eu acho que só vai poder dizer isso quando o Flamengo jogar com o Internacional o jogo que tá pra trás, né? Tá pra trás. Isso Mas data. o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a estratégia vai ser muito clara. Por exemplo, vai poupar um monte de gente agora nesse final de semana, porque quarta-feira aí vai com tudo, entendeu? Foi uma estratégia usada, inclusive contra o Goiás, quando já tinha 2-0 aqui, não, mas vamos levar a cavalaria toda para jogar lá, para não correr risco, não dar sopa para o azar, e aí joga aqui com o Atlético Goianiense, dá para botar um time bem mais misturado. Não, aí perfeito, né? Porque assim, é agora para a Copa do Brasil, pensando nesses 2 jogos da entre-safra, digamos assim, não é para largar para sempre. Que não, claro, vai querer ficar ali na zona de classificação, mas me parece que este vai priorizar, o São Paulo vai, mesmo que não fala, vai deixar claro nas escalações do Campeonato Brasileiro que, obviamente, são duas pancadas, 2 jogos enormes, né? Sim. É Atlético Mineiro, é Botafogo. E o São Paulo com chance de ir para frente. Então, assim, vai administrar. Outros times não conseguem nem fazer isso. Tem time aí que não tem nem elenco para fazer. O São Paulo fez isso claramente já, quando precisou classificar no própria Copa do Brasil com o Goiás. E agora com Vitória em casa, entendeu? Acho depois do Fluminense fora. Então, aí o Fluminense, só que depois do Fluminense tem a decisão do jogo de volta da Copa do Brasil, é isso? Aí, dependendo do que aconteça... são 2 semanas seguidas. Então, é isso. Aí, dependendo do que aconteça nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, é fora ou dentro do São Paulo? Ixi, Maria, vocês estão fazendo umas perguntas difíceis. Para saber, né? Você perde... Primeiro é no Morumbi, São Paulo e Galo, depois na Arena MRV o jogo da volta. Mesmo jogando primeiro em casa, a gente nunca está esperando, o São Paulo vai golear e tal. Esses confrontos, assim, é muito difícil ter, ou a favor do Atlético ou do São Paulo, um placar dilatado. Sim. Então, de todo jeito, vai levar essa decisão para lá. Então, acho que administra nesse final de semana e também contra o Fluminense. É nesse caso que eu estou dizendo que o São Paulo vai olhar o Campeonato Brasileiro de uma forma diferente, porque ele está muito bem posicionado, mas contra adversários dificílimos nas 2 competições, Copa do Brasil e Libertadores. Ô, Pascoal, olha aí pra trás de você, ó. Esse moço Caleri tá aí atrás Bobadilha. de você. Caleri, você fala o quê dele? Que parece que nasceu por quê? O Caleri nasceu com a camisa do São Paulo, mas ninguém falou pra ele, né? Ele foi descobrir quando ele chegou no Morumbi. Porque a torcida grande. Ontem a torcida fez uma homenagem muito bonita pro Tele Santana. A torcida fez uma homenagem pro Tele, espetacular ontem, gritando o nome do Tele depois que o time fez o 2º gol. Foi espetacular a manifestação. É que o Tele não sai da cabeça do torcedor do São Paulo, né? É bicampeão mundial com o São Paulo. Então não dá para sair da cabeça do torcedor. Então eu acho que essa manifestação da torcida foi muito bonita. Como disse o presidente do São Paulo, é mais uma daquelas noites de Libertadores da América jogando no Morumbi. O Fábio jogou e sabe muito bem o que é. O maior público do ano lá, hein? Mais de 60 mil pessoas presentes. O maior público dessa temporada. O Nacional não tem. O Nacional tem um time que defensivamente até se comporta bem. O problema do Nacional é a saída do meio-campo para o ataque. O time não tem pegada, não tem punch na parte ofensiva. E falta muito em Caleri. Dá uma olhada nele lá. Esse é espetacular. Sabe por quê? É um centroavante que bota respeito pro adversário. O zagueiro vai jogar contra o Caleri e fala, e se ele tiver uma chance, ele faz. Ele não precisa de 2, ele precisa de uma. Olha aí, só gente ruim nessa olha o que tá nessa tela. O Pascoal falou de Tele, de homenagem, de história. Ele tá prestes a entrar ali entre os gigantes dessa história. Eu joguei com o Luiz e com o Rogério no São Paulo. Eu sei o tamanho da idolatria que o torcedor de São Paulo tem por esses jogadores. Então, esses números do Caleri são muito grandes, assim, sabe? Óbvio que ele tem o reconhecimento do torcedor São Paulino. A gente brincava, né? Quando eu jogava, se você pudesse escolher um jogador de outra equipe para jogar no seu time, a maioria dos jogadores falavam em Caleri. Você pergunta para os torcedores do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, qual jogador da equipe rival você gostaria de ter? Porque é um cara que realmente ele incorporou a camisa do São Paulo, é um cara que briga por todas as bolas, faz gol, ele entrega muita coisa, né? Então, bacana ver esses números do Caleri, que tá para igualar, né? E quem sabe passar dos 2 maiores ídolos recentes do São Paulo, né? O Rogério. 2 jogos, pelo menos, né? Para fazer. Eu ia perguntar isso agora. Eu ia falar, não vai ter placar de Brasileirão hoje, não. Mas vai ter palpite.
ele passa o Rogério e o Fabuloso nessa temporada de Libertadores ou não? Eu tenho quase que convicção. Se ainda tem 2 jogos para fazer, tem 2 jogos contra o Botafogo, são jogos difíceis, muito difíceis. Mas você já reparou que o São Paulo, contra o Botafogo, contra o Flamengo e contra o Palmeiras, o São Paulo é osso? Sim. Você já reparou como o São Paulo encontra o antídoto contra essas equipes que têm estilo de jogo e o estilo de jogo que o São Paulo parece que encaixa uma marcação e ele tem alguma liberdade para jogar? Então, isso me chama atenção também no time do São Paulo. No trabalho do Zubeldia, né? Às vezes a gente fala que o Zubeldia toma muito cartão, vai muito expulso, perde muito, passa do tom ali na beira do campo, e a gente critica isso, mas ele tem estratégia de jogo. Sim. Ele sabe explorar essa estratégia de jogo. São Paulo jogou nada, 0. Quando? Contra o Nacional fora. Eu ia falar, ontem? Lá em Montevidéu, 0. O São Paulo jogou 0. Sabe quanto? O Caleri, a única finalização do gol do São Paulo foi aos 28 minutos do segundo tempo. Lá, né? O Caleri acertou um chute no gol lá. Mas você acha que ele passa o Luiz Fabiano e o Ceni? Qual a diferença quando joga em casa? Aí aquela torcida vai cantar. Toca no Caleri que é gol. Pode tocar que ele garante. Vai passar de 2 não. Só para reforçar o que você disse, só um parênteses. É que o São Paulo, na quarta-feira, divulgou um vídeo, né, com a voz do filho do Tele Santana, o René Santana, e ele abre dizendo: ô torcida, que saudade que eu tô de vocês, etc e tal. Que saudade de ouvir vocês gritando meu nome no Morumbis, né? Agora ele falou Morumbis e tal, porque era Morumbi. Então isso também levou o torcedor ontem a gritar o nome dele. A inteligência artificial, né? Pegou a voz do filho e fez como se fosse do Tele, então ficou muito lindo isso. Cara, ele tem que fazer 2? Não, ele empata, 2 ele passa. Vai fazer 1, vai igualar. Ele conseguiu empatar o palpite da artilharia. Você fala até o final nos pôs. Não, tô falando contra o Botafogo, só 2. Nessa Libertadores, eu falei. Libertadores, aí eu já teria que falar se ele vai jogar mais de 2 jogos. Nessa Libertadores. Dar o meu palpite se vai passar e tal. 2 gols, vai fazer 1 só, vai empatar agora contra o Botafogo. Depois a gente vê o que vai acontecer. Um gol não tá bom? Tá bom, se ele empatar ali, Fábio, você abriu falando da importância desses caras que você teve do lado, né? Se empatar ali, eu acho que já sobe mais um degrauzinho, né? Muito grande, grande. O feito que ele pode alcançar, sem sombra de dúvidas. Eu também acho que ele iguala. Nessa Libertadores ele iguala. Aí ano que vem é outra história. Um passinho de cada vez. O jogador não gosta que recorde seja batido, não. O Ceni deve estar lá falando, faz mais um. O Ceni, então, tá tudo bem. O Ceni, então, vivia por recorde. Não, e dizia que não se importava. Aí isso é impressionante. Todo mundo isso se eu vou olhar quando eu parar. Aquela entrevista, hoje você fez 100 gols e tal. Não preocupa o Ceni não se importa, não. Então. E o Zubeldia é tranquilo. Se bem que ontem na entrevista ele estava calmo. Vamos ver o Zubeldia. No tomó cartón. Y es un buen indicio que hayas vos desde afuera, que hayas percibido eso, tranquilidad del equipo, que se transfirió a los torcedores. Me gusta. Uno por ahí es más autocrítico, más crítico internamente sobre qué podemos mejorar y sobre situaciones. Pero está genial que hayan transmitido eso que vos está falando, ¿no? O sea, está bueno. Me gusta. Primer tiempo tuvimos pasajes de fútbol muy buenos y otros con paciencia, circulando el balón, pero uno más crítico, ¿viste? Entonces lo valoro porque no es fácil. Uno mira todos los partidos de octavos de final y son todos muy difíciles, muy reñidos, con el marcador muy justo. Entonces hay que valorar lo que hicieron los muchachos y nuevamente agradecer a nuestros torcedores. Vai ser duelo complicadíssimo, uma equipe que está aí liderando o Campeonato Brasileiro e está chegando forte aí na Libertadores, eliminou uma grande equipe que é o Palmeiras. Vai ser duelo muito disputado, mas ainda tem muitos jogos antes disso. Vamos nos preparar bem para esse jogo. Olha, tá aí o Lucas falando, né, sobre a calma, a preparação, que vale pro Flamengo, a gente falou anteriormente, vale para todo mundo. Tem... Que dia é hoje? 23. Tem um pouquinho menos de um mês, né? 25 dias para essa preparação, assim. Conhecendo o adversário, Fábio, o que
muda no sentido de trabalho, assim, se fosse pegar o Palmeiras, indo pegar o Botafogo, como é que você analisa característica e se prepara internamente a cabeça, mais do que a estratégia, porque aí vem de fora? Dani, é difícil falar porque tem muita coisa. A gente estava falando isso do Brasil, são jogos atrás de jogos, não tem como você pensar daqui a um mês, porque em 2 semanas acontece muita coisa no futebol brasileiro, né? Se você for eliminado, de repente, para um Atlético Mineiro, como é que você chega para disputar uma Libertadores? Se você passa do Atlético Mineiro numa Copa do Brasil, você chega muito mais fortalecido para enfrentar um Botafogo. Então, acho que tem que viver jogo a jogo, como ele falou ali, competição a competição, e lá na frente ver como é que vai ser, mas que eu tenho certeza que, como foi o confronto Botafogo e Palmeiras, o confronto das oitavas, eu acho que o principal confronto dessas quartas vai ser São Paulo e Botafogo. Mas que tem uma diferença aí nessa preparação, já que você usou essa palavra. Botafogo tem semanas livres, já caiu, né? Já caiu da Copa do Brasil, né? Faz diferença. Tem 2 semanas livres. As 2 em que o São Paulo estará enfrentando o Atlético Mineiro, muito provavelmente com todo o seu time titular. Por isso que eu estou falando de poupar no Brasileirão nos finais de semana, porque ele tem que botar a carga pesada nos jogos contra o Atlético. E nesse período... Eu estava até pegando a data da semi da Copa do Brasil, mas aí é depois, é 2 de outubro. Mas então, essa Copa... Agora, a gente falou muito do Botafogo semana passada e tal... mas ele está fora, não pesou, vai pesar agora ele vai ter a semana livre, né? Porque a semana passada ele ainda estava, agora são 2 semanas livres em que o São Paulo vai jogar um jogo pesadíssimo, 2 jogos contra o Atlético. Então, assim, dá mais tempo do Botafogo se preparar. Aí eu tô pensando aqui, aquela hora, Pascoal, que a diretoria... Óbvio que ninguém vai falar isso, nem pode, porque seleção brasileira é seleção brasileira e pro jogador é muito importante, né? Mas aquela hora que você pensa assim, Luiz Henrique acabou de sentir, era hora dele parar para tratar. Mas não tem jeito, né? A manifestação do técnico do Botafogo... do Arthur, né? Dizendo que estava preocupado. O Arthur foi tão gentil. Foi muito legal. Sim. Foi muito legal. Foi assim, porque o treinador entende o momento do jogador. Ele entendeu, e ele não e nem é brasileiro, é português, né? Sim. Ele entendeu, puxa vida, quando ele se machucou, me preocupei com a seleção brasileira. Puxa, sabe por quê? Porque é o sonho do jogador vestir a camisa da seleção brasileira. O Luiz Henrique voltou do futebol espanhol para o Botafogo e parece que nunca tinha saído do futebol brasileiro. Né? Ele só saiu uma passagem do Fluminense para jogar na Espanha e voltar para o Botafogo, mas voltou no mesmo nível. Agora, eu não sei como é que está a lesão dele na panturrilha. Ele disse que não tem uma lesão, né? Que ele sentiu ali e tal, um desconforto, que vai precisar de um tratamentinho, mas que não chega a ser uma lesão preocupante. Eu nunca vi na panturrilha o sentir dor não tem lesão. Ser lesão, né? Nesses pouquinhos anos que eu tenho, o Fábio jogou também há algum tempo. O jogador, quando sente a panturrilha, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Alguma coisa. Ninguém sai do jogo com dor na panturrilha sem ter nada. Entendi. A minha visão, eu não sou médico, né? Sim. Mas é a minha visão. Hoje tem uns tratamentos que para jogador de futebol com esse tipo de lesão, que a gente fala assim, esse cara vai levar 20 dias para voltar. Mas quando ele entra lá na fisioterapia, eles têm uns equipamentos, um trabalho. Você fala assim, isso vai levar 20 dias para voltar, em 5 ele já está treinando. Sim. É isso, Fábio? Estou lembrando aqui só o seguinte, Fábio. Na verdade, o São Paulo faz o primeiro jogo com o Atlético Mineiro e depois vem a história da seleção. Então tem 12 dias para os dois também descansar. Tem uma data FIFA aí no meio, né? Então o São Paulo também terá um bom prazo aí para descansar, porque inclusive não teve ninguém convocado, nem o goleiro que... Aí sabe o que tem que ver? Se vai ter algum jogo atrasado do brasileiro nessa data FIFA que vocês não vão encaixar. Pode Bobadilha. Pode ser convocado. Rapaz, olha, tem coisa pra ver. A gente vai começar a ficar doido aqui. Deixa eu ver os confrontos. O Fabrício da Fioli falou assim no começo do programa, vocês que lutem pra lembrar quem é o outro, mas ele tinha tudo na mão, ó. O enfrentamento aí da Libertadores, Fluminense e Galo. É um jogo interessante, mas eu tô com o Fábio nessa, assim. Acho que Botafogo e São Paulo... O River Plate, pra mim, é favoritaço pra passar desse confronto, mas eu acho que Botafogo e São Paulo talvez seja o mais imprevisível, hein, Fábio? Se eu fosse para apostar num confronto, se os 4 jogos fossem no mesmo dia, eu assistiria Botafogo e São Paulo, porque hoje são as 2 principais equipes que eu paro para ver jogar. Óbvio que as outras equipes são gigantes também, mas acho que esse é o confronto que vai ser mais equilibrado, podemos dizer assim, Botafogo e São Paulo.
Mas os outros confrontos estão todos em aberto também. Claro. O Atlético está melhor que o Fluminense, mas você não o River é o mais... O River é pule de 10. Ah, não Pule sei, de cara, 10. não sei. Pule de 10. O Colo-Colo vê que é assim, meio que cambaleando. Né? E a volta no Monumental também, né? É. O River Plate, o time... o River Plate fez uma limpa no elenco, está contratando tudo de novo. Né? Com a chegada do Muñeco Gallardo, a volta de Gallardo, tem muito torcedor brasileiro que gostaria do Gallardo no seu time, não importa qual. Não importa qual. Muito torcedor brasileiro sonhou com o Gallardo por aqui, mas ele recebeu algumas consultas e não aceitou nenhuma, nem quis conversar, porque entendia que podia ir para o futebol europeu e acabou indo para a Arábia. Não teve sucesso, voltou. Dani, tô lembrando uma coisa, eu sei que você quer chamar o comercial. Você aproveita o comercial e pergunta pro Respostinha. Respostinha danada. Coitado, a orelha do bichinho deve Quem estar é que ele gostaria de pegar na semifinal? O Botafogo para dar um troco? Pergunta no intervalo e depois você me responde. Vou fazer uma coisa assim, o Botafogo... Posso falar um negócio? Não é você, Pascoal. Pega o celular e vai mandando mensagem pro rapaz. Manda pro rapaz aí. Manda mensagem pro rapaz. Ele quer o São Paulo ou o Botafogo? Que depois do intervalo a gente vai ver qual foi a resposta que o Respostinha deu pro Pascoal. Ele responde tudo, é um negócio impressionante. A gente tem agora dentro de campo alguns personagens pra gente tratar, como o Bobadilla, após a confirmação, então, da lesão do Alisson. Ele começa, então, a ter mais espaço, tem 10 jogos. Foi o cara que mais jogou aí nesse período, com 44 ações defensivas. É o segundo melhor número no ranking da equipe, com 27 desarmes. Em posses recuperadas, ele é o terceiro melhor e passes progressivos, 68. Então, terceiro melhor do time no período, segundo o algoritmo, então, do Data ESPN, que acaba valorizando muito para a pontuação do jogador no prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha. Bobadilla, a gente falava sobre quanto tempo a gente vai falar da ausência do Alisson. Acho que a gente seguirá falando sobre isso, né, Marra? Mas que o São Paulo teria que encontrar algumas soluções, de acordo com a partida e o adversário. Confesso que nem era a minha primeira, assim, eu sabia que ele ia jogar, tal, né? Ele já vinha jogando, mas eu tenho ainda na cabeça muito viva os belos momentos do Nestor vindo de trás. Mas o Zubeldia tem gostado mais do Nestor, jamais posicionado no campo de ataque, né? Eu ainda guardo essa memória bem boa do Nestor, tendo a bola, controlando, achando um passe em profundidade. E o Bobadilla conquistou espaço, né? Foi conquistando. E foi bom ver o Alisson também ontem, né? Antes do jogo ali, né? A festa toda da torcida do São Paulo foi impressionante, como ele estava junto ali, foi legal. Muito merecido mesmo. Mas eu acho que é isso hoje, né? Acho que hoje é o Bobadilla que vai pegando esse espaço. E aqueles números mostram como ele é importante defensivamente e ofensivamente, né? Porque tanto de bolas recuperadas a passes progressivos me chama muito a atenção, né? Como é ele, Mari, quem parece levar o time para frente. Mas era muito do que o Alisson fazia também, né? Assim, o Alisson ainda, né, com mais tempo e dono da posição, assim. Isso ainda é incontestável. Por isso que ficava essa dúvida da peça talvez mais importante da temporada do São Paulo, como que a ausência dele ia impactar diretamente, tanto defensivamente quanto na produção ofensiva da equipe, né? Porque o Alisson fazia muito aerodesafogo por muitas vezes. E ainda soma a ausência do Pablo Maia também. Sim. Então, né, são duas peças ali de setor, já com o Nestor tendo essa posição mais avançada, talvez ali para brigar na frente. Era até, a gente conversava no Sport Center da tarde ontem, né? Essa possibilidade de ser o Nestor o cara pro lugar do Ferreirinha. Então, já talvez não pensado tanto nesse setor dos volantes. E jogou muita bola ontem o Bobadilla, assim, de uma segurança, de uma confiança para pisar na área, um entendimento com os companheiros. O Luiz Gustavo também fazendo uma função muito importante. E o Lucas, porque assim, ele é muito importante e sem o Ferreirinha também, ele é um jogador que pela qualidade dele, Marra, ele pode cair pela direita, ele pode cair pela esquerda, ele pode aparecer pelo meio. Ali onde ele tá, ó, ele tá na meia esquerda. Na meia esquerda, que era muito o que o Ferreirinha também trazia para o São Paulo. Onde que o Lucas tem que ficar ou se está tudo certo com o posicionamento do setor ofensivo? Não, ontem eu até achei o time trocando mais, né? O time saindo mais da figura manjada, né? Aí a gente está vendo o Caleri fazendo gol como o Caleri, mas no primeiro gol o passe dele é de um 10. É de alguém que sai da figura do 9 e ali quem assume mesmo era o Luciano, né? Que vai mais para dentro da área. Eu gosto o Lucas é um jogador que eu acho chato encaixotar ele num lugar só. Um jogador para ter mobilidade e tudo. Pensando nos jogadores de ataque,
Ele e o Luciano são jogadores menos previsíveis. Se você pensa que o Ferreirinha vai jogar aberto, quando jogar, né? Vai jogar aberto pela esquerda e que ele é um jogador que precisa de um certo espaço para correr com a bola e tal, você não dá para encaixotar ele por dentro. E até pelo outro lado, ele levaria a bola para cruzar para alguém, né? Na perna boa. O Calleri, ele é mais um jogador para ocupar aquela faixa. Pode fazer um 10, um pivô, uma coisa assim, mas é um jogador, um 9. É um novão. O Luciano e o Lucas são os mais de mobilidade. Tanto que é difícil você falar qual é a posição do Luciano. Assim, o que ele é? O que você faz da vida, menino? Assim, eu sou um meia atacante, sou um ponta de lança, Ele é meia pelo lado tal? É um jogador que vai ocupar o espaço que o campo oferecer. Eu gosto do Lucas vindo de talvez menos pela esquerda, porque a gente está menos acostumado, né? Mas é um jogador para jogar de 10, para jogar pelo lado, para ter espaço para jogar. E só para não perder, a gente falou rapidamente do Bobadilla, só para não perder algo, o Bobadilla ele dá um recado para o torcedor e infelizmente para muitos de nós, jornalistas, que a gente espera que o jogador seja um produto pronto, perfeito para ganhar nota 10 em todo jogo. Esse produto pronto, perfeito para ganhar nota 10 em todo jogo, ele não existe. Nem o Messi. E ele fala, é a minha primeira experiência fora do meu país. Primeira vez que eu moro sozinho, fora, né? Tudo, sim, né? Você precisa entender isso, ele é um ser humano, gente. E que hoje está mais difícil que ontem, hoje eu estou com saudade dos meus pais, hoje eu estou com... É um ser humano, a gente tem que respeitar isso. E às vezes até um entrosamento com os companheiros, né? Às vezes eu não tenho intimidade para pedir a bola, para xingar. Não é nem do idioma dele. Eu tenho medo, às vezes, de pedir, falar o que eu tô passando, né? Isso também entra muito na conta, né? Claro. E aí quem fica à vontade no ambiente que gosta é o Calleri, né? Muito. Porque aí é impressionante como o ambiente todo é contagiado ali no Morumbi, né? Com Libertadores, né? A torcida no final do jogo gritando Tele. E o Calleri naquele ambiente, assim, a gente viu ali, já tá um gol a menos que o Rogério Ceni e que o Luiz Fabiano. É muita identificação, né? E assim, é um cara que passou por lesão séria, ficou um tempão fora, aí sai do clube, volta, é muita responsabilidade em cima dele, passando por diversos treinadores e escolas e maneiras de jogar e fases do São Paulo também, né? Sim, então é impressionante porque ele vem construindo essa identificação independentemente da fase, ele vive todas elas, das piores até agora, o momento importante do clube de volta à Libertadores. É que ele ainda não teve as melhores que Rogério e Luiz Fabiano tiveram. Exato. Tá buscando, né? Tá caminhando para ter a glória eterna. Agora, ontem a gente viu a festa, a gente tem visto, né? A festa das equipes brasileiras, na Sul-Americana, na Libertadores, e a festa do São Paulo foi muito bonita. Torcida marcando presença, ali o antes do jogo, durante o jogo. São as torcidas também apresentando o seu cartão de visita para a próxima fase. Teremos São Paulo e Botafogo. O São Paulo está muito empolgado, o torcedor está muito confiante. O São Paulo conhece muito da competição. O que o Tiquinho usou para falar do Palmeiras, que o Palmeiras é viciado na competição, o São Paulo tem esse vício também. O São Paulo ontem apresentou alguma credencial diferente para o Botafogo, ou apresentou a sua credencial para o Botafogo também? Eu acho que sim. O São Paulo, hoje, eu acho que o Botafogo tem jogado o melhor futebol do Brasil. E contextualizando, eu acho que o Fortaleza também, dentro dos recursos que o Fortaleza dispõe para contratar e da forma que o Fortaleza aborda o futebol. Mas o São Paulo joga bem também, né? O São Paulo tem o Morumbi, tem história, tem um time muito bom. O Zubeldia faz um trabalho muito legal, dos melhores trabalhos do futebol brasileiro. Mas eu acho que o Botafogo hoje é o melhor jogo. Entretenimento para quem está sentado no sofá, é o melhor jogo também. E teve entretenimento ontem também na Copa Sul-Americana. 0, que agora vai enfrentar o Botafogo nas quartas de final. Belíssimo jogo, hein, PVC? O jogo foi meio estranho, porque ele ficou o segundo tempo principalmente. Belíssimo vai ser São Paulo e Botafogo. Vai ser belíssimo mesmo. O jogo de ontem foi estranho, porque ele ficou envolvido num monte de coisas. Primeiro, homenagem ao Tele, que foi o texto lido com o áudio do René, filho dele, feito por inteligência artificial. É engraçado que o São Paulo ontem homenageou o Tele com o mesmo placar das oitavas de final, mesmo jogo São Paulo e Nacional nas oitavas de final, mesma fase,
do que em 92. Só que naquele jogo de 92 tinha 16 mil pessoas no Morumbi. E ontem tinha 60 mil. Ontem foi o maior público do ano no Morumbi. E diferentemente daquela época. É engraçado como as pessoas não se dão conta de que parece que antigamente tinha o estádio lotado todo jogo, né? Todas as camadas sociais estavam fora do estádio. Isso que era democratização. Todas as camadas sociais estavam fora do estádio. 16 mil pessoas no Morumbi. Ontem tinha 60 mil pessoas dentro do Morumbi. Mas aí depois veio o começo do segundo tempo a briga. A gente precisa discutir a polícia brasileira, porque os jornais internacionais estão discutindo a polícia brasileira. Na terça-feira foi Atlético e São Lourenço, em que desceram o cacetete. E ontem, de novo, como começou, se foi culpa da torcida do Nacional, a gente está vendo as imagens de violência dos dois lados, tanto da polícia quanto dos torcedores. Eu não sei se é o caso, a gente não está vendo isso nas arquibancadas, pelo menos. Muito torcedor que vai à Bombonera diz que toma pancada para entrar no estádio. Mas a gente precisa discutir o comportamento dentro dos estádios, dos policiais muitas vezes. E depois teve o caso do Esquerdo. Então o jogo ficou meio... teve altos e baixos. São Paulo jogou uma boa partida, uma partida segura e ganhou 2-0. Afinal de contas, no Morumbis, o Tricolor amassou o Nacional. Não deu o jogo, né, gente? Deu o jogo? Não, e o São Paulo, ele... também se deu ao luxo de administrar a partida no fim, quase tomou um sustinho ali no chute do Nico Lopes, o camisa 10 também, o Garcia, né, que chuta ele fora da área, e o jogo tava 1-0 ainda, né, quando o Garcia arremata ele fora da área, depois o Caleri faz o 2-0 e mata o jogo. E quase assistência ali do Rato, né? Assistência do Rato. Aliás, cruzamento com a mão. Aliás, não, do 2-0 não, mentira, já tava 2-0 do São Paulo, já tava 2-0, quando ele arrisca ele fora da área, o Rafael faz a defesa, né. Foi no primeiro tempo. Quando tava 1-0 pro São Paulo, ainda no primeiro tempo. Ou foi no segundo que tava 2-0? Agora tô em dúvida. Não, São Paulo faz 2-0. Segue, mas enfim, só 2 chutes ali que atrapalharam um pouquinho a vida do São Paulo, mais nada. O São Paulo jogou de terno, jogou tranquilo. O Caleri, pra mim, foi o cara da partida, né? A jogada, o belíssimo gol do Bobadilha no primeiro tempo. Bate bem na bola, né? Sim, pô. Na estreia tinha feito um golaço de fora da área também, né? Também. Então, São Paulo... Batiduro, né, meu? Batidor, né, meu? O menino é trabalhador, né? Demais, né, meu? E... Não sabia desse dom, não. Do imitador de Muricy. Verdade, Rogério. Rogério. Tá, mas respondeu pra você não, meu amigo. Se quiser ter, vai lá, o lugar é aqui atrás, eu que apito lá, meu. Enfim, mas um bom jogador. O Bobadilha a gente falava, né, quando foi contratado, pela polivalência que ele tem, pode jogar aberto, pode jogar também centralizado e substitui bem o Pablo Maia, né, que é o cara desse meio campo. Sabe quem que o Caleri tava olhando ali, né? Quem? Ele tava procurando a sua luneta. Não. Ele tava procurando a sua luneta. Mas, na verdade, a luneta de Caleri é para observar, sabe quem? Nosso novo companheiro que já postou o vídeo ontem, Ivan Drago. Ivan Drago, Ivanzinho deitou. Caleri tava procurando Ivan Drago com a luneta de Felipe Facincani. Exato. Se você não acompanhou a análise de Ivan Drago sobre o São Paulo, está aqui no nosso canal. Depois da live, você procura nos vídeos. Tem a estreia de Ivan Drago analisando o Tricolor. Muito bem-vindo mais uma vez, pequeno gigante. Cara, uma outra coisa do time do São Paulo que me chama a atenção ele pode já não estar mais num momento da vida que precise se provar. Mas pro São Paulo ele é muito importante ainda, que é o Rafinha, cara. Rafinha fora de campo pode ser um puto perna, reclama com o juiz, é chato, um monte de coisa. Não, perna não é não. Às vezes, é que ele fala, assim, às vezes ele fala de uma forma que, sei lá, enfim, não cabe aqui. É a sua opinião? Claro. Sim. Eu já vi entrevistas legais dele, mas tem horas que eu acho que ele dá uma empinada, mas enfim. Não é isso que eu quero discutir bola. E futebol, esse cara, pra mim, faz muito bem a defesa do São Paulo. É muito difícil se criar em cima do Rafinha, ainda com a idade que ele tem. Questiona talvez a sequência de jogos pra mantê-lo na equipe. Exatamente. Administrar a minutagem. Claro. Você não vai ficar colocando o Rafinha vai viajar lá pra
Goiânia para jogar com o Atlético, não precisa. Mas o Rafinha, na Libertadores, pela experiência, e ele tem uma coisa que é muito importante, que o futebol trouxe a ele, né? Ele tem um senso de colocação que é difícil você ultrapassá-lo. É muito raro alguém se criar nas costas do Rafinha. Então, o São Paulo, para mim, muito da defesa do São Paulo, e em especial, como hoje vários jogos, vários times dependem e só atacam pelas laterais, quem tenta atacar a lateral direita do São Paulo tá funhanhado. Eu penso muito... o Felipe Luiz se tornou o treinador, já é grande, e pode anotar, o Felipe Luiz em papo de 6, 7 anos, ele vai estar treinando time grande da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e ele vai ser técnico da Seleção Brasileira em algum momento. Ponto. Visão é completamente... O Rafinha, pra mim, caminha pra isso. Uma vez eu conversei com o Dorival sobre o Felipe Luiz, e ele falou pra mim isso. Assim, olha... Sabe demais. Ele me chama de Fábio, né? Fábio, o que o Felipe Luiz enxerga o jogo, que ele é inteligente, é uma coisa impressionante. O Dorival falou isso pra mim. Que legal. Eu tô com você. Não sei se vai chegar na seleção, porque seleção você sabe como é que é. Não necessariamente é o melhor, né? que vai. A gente nunca sabe. Perfeito, Samuel, perfeito. Mas eu acho que ele vai ser técnico de time grande, se bobear, ele vai fazer carreira na Europa. É o plano dele. Entendeu? Vai fazer carreira na Europa. A hora que ele esticar o braço, o Simeone fala, vem trabalhar comigo. Exatamente. Eu acho que ele vai ser... aliás, quando o Flamengo perdeu... Quem que era? Foi antes do São Paulo ou foi depois? Eu defendi o Felipe Luiz na hora, cara. Sim. Quando caiu o São Paulo. Quando caiu o São Paulo, né? Eu defendia na hora. Mas não tem... Cara, não precisa, velho. Ele domina o vestiário porque ele me conhece todo mundo. Ele, porra, diz que ele tem um caderninho e que ele anota todos os treinos. Anota, os treinos do Jorge Jesus, do São Paulo, do Tite não, mas do Tite também na seleção, né? Na seleção. Isso. Então eu acho que, eu concordo 100% com o que você está falando. Ele vai ser gigante como técnico. E eu acho que o Rafinha caminha pra isso. O Rafinha... Eu não sei se o Rafinha quer ser treinador. Ele tem um entendimento muito claro. Quem quer também é o Thiago Silva. Ele fala muito que o Thiago Silva... também tem um perfil absurdo. Tô dizendo que fala. Não, o Thiago Silva, eu me lembro no final da Copa do Mundo, né? Quando o Brasil foi eliminado, aí ele falou alguma coisa do tipo, o meu sonho de ser campeão do mundo com o Brasil como jogador terminou, tal, porque... Ele tem ainda essa coisa de um dia ser treinador da seleção. É outro nome interessante que enxerga muito o jogo, né? Sim, ele trabalhou com os melhores técnicos do planeta, né? O Rafinha, eu não sei...